Sejam muito bem-vindos ao episódio de número 6 do podcast do Matemática Rui. Eu sou o Rui, sou estudante de matemática e mais uma vez com um tema escolhido pela galera, nós temos a história das belas equações. Então, se você quer escolher o tema de próximos podcasts, podcast futuro, me segue lá no @matemática Rui, que geralmente estou botando lá em votação. Vocês escolhem. O tema de hoje ele é um pouco subjetivo, ele é um pouco objetivo, porque beleza depende muito de parâmetro, de experiência e de gosto. Então, tá aí sua parte subjetiva. Já as equações não, as equações são bem objetivas. Embora sujeitas a interpretações, elas são o que são, não deixando muita margem aí para parâmetro. Eu lembro de uma pesquisa feita sobre exatamente beleza em equações. Funcionou assim: os pesquisadores botavam equações para pessoas de área de exatas verem e botavam obras de arte para pessoas que apreciavam arte ver. E as reações nervosas, os processos lá neurológicos, neuroquímicos, eles foram bem parecidos, ou seja, você mostrar uma equação para uma pessoa da área de exatas equivale a mostrar uma obra de arte, a um bom apreciador de arte. Então, vamos apreciar arte. Nossa primeira equação eu acho que uma dos teoremas fundamentais aí que existem para quem está começando qualquer graduação de exatas, e é o teorema fundamental do cálculo. Uma das razões de estar presente aqui nesse podcast é que eu fiz uma pesquisa para ver aí, para dar uma olhada nas equações mais belas da matemática, e olhando as listas que eu encontrei, das sete listas que eu vi, das 7 listas que eu encontrei, essa equação estava presente em 5 delas. Era top 3 em 5 delas. Então eu acho justo colocá-la aqui, fazer essa menção honrosa. Outro motivo para que esse teorema esteja presente aqui é que é fácil enunciá-lo. Tá? Então você aí, ouvinte, não irá se perder, como por exemplo, se eu fosse enunciar apenas por áudio a equação da relatividade geral de Einstein. Acredito que o teorema do fundamental do cálculo é mais fácil visualização apenas ouvindo. Então aqui vai. O teorema diz o seguinte, é uma equação: a integral de a até b da derivada de f de x dx é igual a f de b menos f de a. É apenas isso. Aqui nós vamos dar o sentido mais trivial possível para o teorema, para essa equação, que é o cálculo de áreas, tá? Existem um bilhão de outros jeitos de enxergar, mas aqui nós vamos ser bem triviais mesmo. Vamos olhar aqui só para a área, ou seja, a partir desse teorema a gente consegue calcular a área embaixo de uma curva quase contínua qualquer. E isso, meus ouvintes, é matematicamente incrível. É simplesmente incrível. Uma curiosidade sobre esse teorema é que ele não possui um nome específico do autor, dos coautores, ele não tem um criador. Diferente de outros teoremas bem famosos da matemática, como o teorema de Azelastov, o teorema de Pitágoras, o teorema de Weierstrass, e por aí vai. Isso acontece simplesmente porque esse teorema ele é um somatório de contribuições individuais de vários outros cientistas. E pasmem, eles nem mesmo são da mesma época. Alguns sim, outros separados por muitos anos, até milênios. Foi feito um estudo bem detalhado, mostrando uma linha cronológica de como foi o percurso até chegar no teorema que nós temos visualmente hoje, que foi o que eu enunciei. Destacando-se em estudiosos matemáticos que se falam dele em outras áreas, como Torricelli,
Fermat, Descartes, Newton, Leibniz, o próprio Cauchy. Aparecem outros também, outros como o próprio Arquimedes, Gregory e até o Barrow. E o mais interessante disso é quando você vai olhar lá quando é que viveu Arquimedes. Ele viveu há mais de 200 anos antes de Cristo. E você pega, por exemplo, sei lá, Cauchy. Ele viveu ali entre final de 1700 até metade de 1800. Ou seja, quase 2000 anos, 2 milênios separam essas duas figuras, esses dois personagens da matemática. E o que é que esses rapazes poderiam ter em comum para estar presente aqui? Acredito que possivelmente só um grande, além de capacidade de matemática, um grande entusiasmo por essa ciência. Outra pergunta que cabe é o que é que Arquimedes estava fazendo em 200 a.C., mais de 200 anos antes de Cristo, para entrar nessa conversa sobre essa equação, sobre o teorema fundamental do cálculo. Bem, Arquimedes ele sempre se interessou por cálculo de áreas, principalmente. E, na verdade, a maioria dos gregos eles se interessavam por isso. Porque faz sentido, né? Porque na Grécia, a quantidade de terra que você tinha, ou seja, os grandes latifundiários, grandes pessoas que possuíam terras, era como você media a riqueza das pessoas. Então, você separar bem, dividir bem grandes quantidades de terra, ou seja, grandes áreas, era importante, muito importante, determinava riqueza. E vocês sabem, o que vale dinheiro é muito importante. Então, é de se esperar que eles se importavam com a medição exata. Só que nem sempre aquelas áreas, elas eram figuras conhecidas. Nem sempre eram quadradinhos bonitos, retângulos. Às vezes apareciam figuras macabras, figuras que a gente pode chamar até de diabólicas, que não tinham lados regulares. Foi aí que Arquimedes aprimorou uma técnica já conhecida de um matemático anterior a ele, chamado método da exaustão, que basicamente consistia em aproximar a figura aí diabólica por uma figura conhecida. Sei lá, imagina que você quer calcular a área de um círculo. Aí você bota um quadrado lá dentro. Você inscreve um quadrado lá dentro. Depois você bota um pentágono, um hexágono e vai aumentando o número de lados. Heptágono. E vai aumentando o número de lados. E assim, por isso que recebe no método da exaustão, você vai continuando esse processo até que o erro seja bem pequeno. O erro seja aceitável para o cálculo dessa área. Outro de seus trabalhos bem famoso é a quadratura das parábolas, muito famoso, que consistia em medir a área entre a curva de uma parábola e um segmento de reta traçado dentro dessa parábola. Mais uma vez, não é um trabalho fácil, porque, mais uma vez, você tem uma curva que não é fácil trabalhar, não é uma figura geométrica conhecida. E ele, naquele tempo, conseguiu fazer essa medida com exatidão. O próximo cara da nossa lista é nada menos do que um rapaz francês chamado Descartes. No seu tempo, surgiu nos becos da matemática uma palavrinha que era sinônimo de pecado. Essa palavrinha, para quem já está familiarizado com cálculo, se chama infinitesimal, que futuramente daria o nome ao cálculo infinitesimal. No livro A Teoria da Matemática que Revolucionou o Mundo, que leva o nome dessa palavra, infinitesimal, é contado um pouco da trajetória do cálculo ali na Idade Média, até também o período pré-Newton e Leibniz. E nesse livro conta-se que a igreja repreendia fortemente, veemente as pessoas, os cientistas, os matemáticos, a favor dessa teoria, a favor desse conceito. E o que é que tinha de tão especial nessa palavra, nesse novo termo, para fazer a igreja se comportar dessa forma? O que acontece é que a igreja acreditava que existia algo dessa magnitude,
desse tamanho infinitamente pequeno não condizia com as criações divinas. E mesmo as contas batendo nos cálculos de áreas, mesmo os resultados estando lá, a teoria ainda precisava ser ajustada para continuar existindo. E aí vem dois senhores que, quando você estuda, está no primeiro ano lá de cálculo, de qualquer até pré-cálculo, eles aparecem, que é o Newton e o Leibniz. Esses dois senhores, eles são conhecidos como pais do cálculo infinitesimal. E o Newton, entre esses dois, ele é o mais famoso, eu nunca soube porquê. Talvez porque ele tivesse um marketing melhor lá naquela época. Os dois viveram praticamente na mesma época. E os trabalhos deles, mesmo sendo feitos de maneira independente, com cada um desenvolvendo devido aos seus motivos, o Newton queria descrever o movimento dos corpos celestes, já o Leibniz queria calcular a área abaixo de qualquer curva. Cada um criou sua própria notação. E com isso surgiu o cálculo que conhecemos hoje. Das contribuições de Newton, a gente pode citar, para a formalização do cálculo, para a formalização do teorema fundamental do cálculo, o teorema binomial, na verdade, e a sistematização do cálculo infinitesimal, que sempre foi um problema. Já o Leibniz, ele foi o primeiro a publicar esses resultados. Ou seja, ele levou a público primeiro para que fossem difundidos no mundo científico. Na nossa segunda equação, nós temos nada menos do que a identidade de Euler. Uma igualdade matemática, ela só pode ser verdadeira sobre certas condições. Mas uma identidade matemática é uma igualdade que permanece verdadeira para qualquer valores que a gente ajuste, que a gente utilize. A identidade de Euler talvez seja a mais famosa das identidades matemáticas. A quantidade de tatuagens, de expressões que eu vi que a galera fazia quando eu estava fazendo essas pesquisas foi uma surpresa para mim. Eu sempre gostei muito da identidade, acho ela sensacional, mas eu não esperava assim que o restante do pessoal da comunidade matemática em geral achasse ela tão bonita. Mas ela é, né? Só não estava esperando que fosse tão grande a opinião comum. Mas o que é que essa equação tem de especial? O que é que ela muda? O que é que será que torna ela assim diferente de outra equação, sei lá, do teorema de Pitágoras? O que é que será que faz com que ela seja tão visualmente bonita? Bem, é porque ela simplesmente junta alguns dos números mais exóticos que existem na matemática e transforma em algo trivial. Ela é a junção do E, que é um número transcendental. Pode ser visto também como a base do logaritmo natural, não tem problema nenhum. Que resulta de uma soma infinita espetacular, que é o somatório de 0 até o infinito de 1 sobre n fatorial, que é a mesma coisa de somar 1 sobre 0 fatorial, mais 1 sobre 1 fatorial, mais 1 sobre 2 fatorial, mais reticências, continuando assim. Esse é o número E, isso é o E, a base natural do logaritmo. Junta o I, que é igual a raiz quadrada de menos 1, que é a unidade imaginária. É o número que a gente aprende lá no final do terceiro ano. Quem entra em colégios militares com certeza já viu ele. E se você está na graduação, você já deve ter pago alguma introdução aos números complexos. Com certeza deve conhecer a unidade imaginária. Ele aparece como a solução de uma equação x² mais 1 igual a 0 quando se resolve nos complexos. E daí você tem a definição que i² é igual a menos 1.
Também aparece quando se define algebricamente um número complexo, que é aquele z igual a x mais y vezes i, onde i é a partícula imaginária. Ou seja, você está pegando e um número transcendental. Pegou i, unidade imaginária. Vai pegar π, outro número transcendental, que você pode obter sempre que você faz a razão entre o perímetro e o diâmetro de qualquer circunferência, ou seja, um número que existe lá atrás, desde a época dos gregos, na antiga Grécia. Pega o zero, que representa aí um número nulo no nosso sistema de numeração, que se você for olhar a cardinalidade é a cardinalidade do conjunto vazio, é o elemento neutro da adição, quando você olha o corpo dos reais. Pega o 1, o elemento neutro do produto, né? Também quando você analisa no corpo dos reais. E o mais interessante disso, a prova dessa equação é simples. É trivial se você conhece a fórmula de Euler. Se você pega e elevado a θ vezes i, a partícula imaginária, e usa a caracterização de Euler, escrevendo cosseno θ igual a isso igual a cosseno θ mais i vezes seno θ, e faz θ igual a π, acabou. Você mostrou, está mostrado a identidade de Euler. E isso é o mais incrível dela, é uma coisa tão palpável, tão que, olha, eu podia ter pensado nisso, mas não, você não podia ter pensado nisso. É surreal a combinação de ingredientes para formar esse prato. É um prato que é tão simples, mas a degustação dele demora tanto. E por isso que você, quando vai olhar as aplicações disso, elas simplesmente não acabam. Parece que não tem fim. Então, a gente pode dizer que a identidade de Euler é uma ponte entre vários assuntos ligados aos números complexos, como os logaritmos complexos, números complexos, sei lá, em fórmulas polares. E você consegue abordar isso de outro jeito. Você consegue diminuir, você consegue tornar mais simples, diminuir a complexidade de uma equação trabalhando com a forma polar de números complexos. Isso é verdade, nos casos mais simples é verdade. Quando você está estudando isso pela primeira vez, isso é verdade. Então, quando você avançar no conteúdo, vai funcionar da mesma forma. Isso apresenta uma forma mais simples de multiplicar números complexos na forma retangular, em vez de precisar aquela fórmula gigante que existe na multiplicação. Com essa formulação de Euler, você facilita seu trabalho, sei lá, fica muito mais simples. Você possibilita a exponenciação de um número complexo, por exemplo, de um número irracional também. Você pode trabalhar com senos hiperbólicos e cosseno hiperbólico de uma forma mais simples. E conhecendo isso, conhecendo essa identidade, você ainda pode ter compreensões de estudos como de fenômenos naturais, como estudos harmônicos, séries harmônicas. Você consegue expandir para a mecânica do fluido, um pouco de termodinâmica até, eletromagnetismo, até propagação de ondas. Então é uma coisa assim que viaja, que percorre de uma maneira muito magnífica várias disciplinas, uma coisa bem interdisciplinar. E com isso, você pode responder a seguinte pergunta, já que você agora já tem em mente a identidade de Euler. Quanto equivale, abre parêntese, menos 1, fecha parêntese, elevado a π? Eu estou elevando um número inteiro a um número transcendental, a um número irracional, que é π. Dica: basta você analisar cuidadosamente a identidade de Euler. O resultado, acredite se quiser, é trivial sim. E você consegue um valor numérico para isso. Acredite se quiser, você consegue encontrar um resultado que não é um absurdo, que não é uma coisa, vamos dizer assim, feia a seus olhos. Então faça esse exercício mental e pense nisso. Entrando aqui na nossa terceira divulgação das equações mais bonitas, eu coloquei a série infinita
1 sobre n ao quadrado, ou seja, o somatório de n igual a 1 até infinito de 1 sobre n ao quadrado, ou se você preferir, 1 sobre 1 ao quadrado, mais 1 sobre 2 ao quadrado, mais 1 sobre 3 ao quadrado, mais reticências, continuando assim. Esse problema é um problema bem famoso, que recebe o nome de problema de Basileia, por causa da cidade onde esse problema foi enunciado e quase, digamos assim, foi resolvido e não foi resolvido. Vou contar um pouco dessa história. Esse problema da Basileia é um famoso problema na teoria dos números, mais uma vez a teoria dos números entrando aqui. Se você acompanha o podcast, eu já devo ter comentado ele 1 ou 2 vezes, respondendo as perguntas, porque é a minha equação preferida, é a equação que eu acho mais bonita. E um dos motivos é a história. Eu gosto demais da história desse problema. Então, o famoso problema aí da teoria dos números, que foi proposto a primeira vez por Pietro Mengoli. E ele foi resolvido por um cara aí, que a gente já falou dele na segunda equação, que foi Euler. Lá em 1700 e pouco. Euler tinha nem 30 anos ainda quando ele resolveu. E como é uma equação, né, eu tenho que dizer a equação qual é. Então, esse somatório aí, somatório de 1 sobre n ao quadrado, essa série infinita, Euler encontrou o valor para ela igual a π ao quadrado sobre 6. E é essa a nossa equação em terceiro lugar. Como o problema não foi resolvido por matemáticos da época, quando ele foi proposto, a solução tornou Euler bem famoso, porque veja só, esse problema foi proposto quase 100 anos antes, então era um problema que estava 100 anos aí em aberto. Veio Euler com nenhum fio branco na cabeça, com menos de 30 anos, acho que ele tinha 28, e simplesmente resolveu. Ó, use isso aqui, isso aqui, isso aqui, e ele acabou resolvendo. Euler generalizou o problema bem consideravelmente, tá? E suas ideias foram tomadas anos depois por simplesmente Riemann, em seu famoso artigo de 1859, onde ele simplesmente definiu a função zeta e demonstrou algumas de suas propriedades básicas, entre elas aquela que eu já comentei sobre os zeros não triviais. E que é um problema em aberto aí, se você quiser ficar rico. A lista do milênio tá aí, o prêmio do milênio tá aí para oferecendo $1 milhão. A cotação do dólar tá quase 6 conto, então 5 milhões e 500 mil reais aí é um dinheiro bom até para quem resolver um dos problemas, tá? Se você resolver mais de um, a lista tem 7, um já foi resolvido, tem mais 6. Se resolver qualquer um deles aí, ou resolver todos aí, dá um dinheiro bom. Dá pra viver aí. Dá até pra se mudar, dá até pra ser vacinado. Então, mais uma vez, o problema ele tem esse nome por causa da cidade onde Euler vivia, e principalmente também porque outros matemáticos tentaram resolver nessa mesma cidade, como Bernoulli foi outro. Na verdade, a família toda de Bernoulli tentou resolver e não obteve êxito nessa resolução. A prova que Euler deu, ela parte do uso da série de Taylor, aquela expansão lá que a gente conhece em polinômios. Ele usa a função seno, a caracterização da função seno pela fórmula de Taylor, o seno de x igual a expansão polinomial lá, bonitinha, onde vai variando o mais e o menos dos termos com fatorial. A gente sabe nos dias atuais, é bem injusto com ele, né, com Euler, a gente sabe nos dias atuais que a argumentação que ele usou para resolver esse problema não estava 100%. Ou seja, o que eu estou querendo dizer aqui é que Euler estava errado. Embora o resultado seja esse, a soma valha π ao quadrado sobre 6, ou seja, ele errou, mas acertou. Ele com certeza não era de marcar, tá, galera? Não tinha opções. Ele chegou ao resultado certo.
mas não estava matematicamente correta a prova dele. Mas a culpa não era dele, porque a fundamentação teórica que ele fez usando séries de potências não são polinômios, tá? Elas não são polinômios. Então, na demonstração, quando ele tentou usar uma caracterização que a gente conhece de polinômios, que é bota o alfa em evidência, faz x menos x1, que é a primeira raiz, vezes x menos x2, que é a segunda raiz, reticência até xn, isso é um produto, a gente define o polinômio desse jeito, não está correta. Exatamente porque uma série infinita não é um polinômio. Então, obviamente, ela não compartilha das propriedades dessa decomposição, que é o argumento principal da prova de Euler. Uma prova que hoje ela é aceita, que usa, se eu não me engano, integrais duplas para fazer a demonstração, é uma prova, assim, digamos, bem em termos, não é construtiva, tá? Tem que ter uma visão assim matemática bem grande para enxergar por trás dessa prova, porque ele calcula a integral dupla de uma função que a priori não tem nada a ver com o que está querendo demonstrar. A prova foi proposta e atribuída a um matemático contemporâneo bem famoso, que faleceu acho que meados aí, acho 2015 a 2016, que foi Tom Apostol. Ele é bastante conhecido internacionalmente no universo aí matemático, principalmente por livros de divulgação científica, etc. Então, galera, essas foram as 3 equações que eu acredito que valeu a pena mencionar. Óbvio que existem muito mais equações belas. Poderia ter trazido muito bem o teorema de Pitágoras, o famoso E igual mc ao quadrado, ou sei lá, alguma das equações de relatividade de Einstein. Mas eu quis trazer exatamente essas três equações, porque a facilidade de enunciação dela e os resultados que tiveram ao longo dos anos era muito mais simples para um formato de áudio. E agora, antes da gente terminar, o quadro aí mais esperado dos domingos do pessoal, mais do que o Domingão do Faustão, mais do que o futebol. Vai começar o Brasileirão esse domingo, galera. Vamos lá, vamos São Paulo. E o quadro Matemática não é só conta, então taca-lhe a vinheta. A primeira pergunta é da Yasmin e ela disse: vamos de intriga aí. Matemática é uma invenção ou uma descoberta? Já me perguntaram isso, acho que foi no primeiro podcast, ou foi no segundo. E dessa vez eu consegui trazer, na verdade eu consegui escrever uma frase que eu gosto muito quando a gente está estudando matemática discreta, que eu não sei quem foi que disse, mas a frase é a seguinte: o conjunto dos números naturais foi uma criação de Deus, o restante é obra dos homens. Eu não sei ao certo se a matemática é uma descoberta ou uma invenção, mas eu acredito no seguinte: existe um livro de Carl Sagan muito bom chamado Contato, que fala sobre uma sociedade extraterrestre que faz contato com a Terra, tá? Daí o nome, não é nenhum spoiler, tá no resumo do livro, na nota do rodapé. E ela é muito mais desenvolvida. Entre as coisas que ela é desenvolvida, ela se comunica através da matemática. E a matemática dessa civilização é mais avançada do que a Terra, ou seja, a Terra não chegou ainda à matemática que eles chegaram, tá entendendo? Então não tem como ser, talvez não tenha como ser uma invenção, talvez você vá descobrindo sempre coisas novas. Para ser uma invenção tem que ser um negócio muito bem feito, se encaixando em todas as partes. Então eu acho muito complicado ser uma invenção, mas enfim, eu não saberia responder essa pergunta. A segunda pergunta, que é da Tami BMA, que pergunta: você já tomou pau em alguma cadeira na faculdade? Assim, eu já tive cadeiras que foram bem complicadas, acho que cálculo 3, não por causa da cadeira, e sim por causa do professor. Ele não era um bom professor,
Ele não gostava muito de ser professor e também ele não é um bom pesquisador. Não sei porque, deve ser por causa do salário, né? Fazer o quê? Mas se a pergunta fosse se eu já reprovei uma cadeira já, na minha época de civil eu reprovei, mas eu não reprovei por pela prova. A cadeira era metodologia de trabalho científico, eu só não fui fazer. Eu tava na época querendo mudar de curso, então eu joguei pro alto as coisas de civil e deixei pra lá. Então sim, eu já tomei pau. Pedro Jacinto. Fala um pouco sobre matemática em ciência de dados. Bem, eu não sou muito familiarizado com ciência de dados, porque a parte que fala dela é mais de matemática aplicada, mas eu sei de algumas coisas. É, quando toda vez que surge essas cadeiras novas, no caso data science, né, science data, eu sempre procuro me informar para saber do que se trata. Sempre é muito bom. Quando surgiu a inteligência artificial, também fui ler sobre, enfim. É uma área nova, é uma área de expansão, tanto é que está surgindo curso aí com força para essa área e basicamente nos níveis iniciais você vê um pouco de álgebra, Python, análise e otimização, um pouco de estatística, de multivariedades, um pouco de base de dados, séries temporais que tem a ver com séries lá na matemática e etc. Então, em resumo, é uma ciência que você estuda lá as informações, você vê o processo de captura, ou seja, tem vários estágios, tem a transformação e a geração dessa informação e posteriormente vem a análise de dados. No podcast que eu falei sobre matemática basquete de café, a parte do basquete ali, do software que eles usavam para analisar os jogos, era puramente ciência de dados. Puramente ciência de dados. É você conseguir tornar aqueles dados brutos em uma coisa, vamos dizer assim, que uma pessoa comum entenda. Seja numa empresa, seja na própria franquia, no caso da NBA, do basquete. Enfim, então acho que a matemática está presente aí nos tópicos que eu citei. Na álgebra, na análise, na otimização, enfim. E entre esses tópicos. O Marcos 23 Jordan, aí sim, Marcos, mandou: bora tatuar a identidade de Euler no braço? Eu gostaria, não vou mentir, mas eu prefiro ainda ao problema da Basileia. Pra mim é mais chamativo. A Tatiane pergunta: você conhece a alegoria de Zenão? Conheço, é um problema bem famoso. Acho que como um primeiro contato quando você está estudando sequência no ensino médio, é uma boa história para se contar. A alegoria diz normalmente o seguinte: você tem uma tartaruga que ela sempre anda, a distância que ela tem que percorrer é um metro, certo? E ela sempre anda de metade em metade, ou seja, no primeiro passo no primeiro trecho ela faz meio, no segundo ela faz um quarto, no terceiro um oitavo e assim por diante. E a ideia é que ela nunca chega lá, né? Nesses pedaços. É o que você não acreditava, só que a gente sabe hoje que isso é o somatório de uma série infinita que é 1 sobre 2n. E a gente sabe que ela é convergente, então no fim esse somatório aí dá 1 e dá a distância toda. Então esse era o chamado paradoxo de Zenão, na verdade. O Denilson Mendes mandou: em um x1, em quem você aposta? Newton, Leibniz. Bem, se for um x1 de luta, eu apostaria em Newton, porque ele era mais rico que Leibniz, então ele devia ter mais segurança perto dele. Se for na matemática, eu também vou de Newton. O livro dele, os princípios lá, os filósofos da matemática, ele simplesmente revolucionou aí o que a gente sabia sobre matemática. Então eu vou de Newton. A Carla Bandeira pergunta: ser bom em matemática quer dizer que você é bom em fazer apostas? Acho que isso é mais trabalho de estatístico, né? Mais trabalho estatístico. Não quer dizer não que você seja bom em aposta, não. Porque senão só existiria matemático rico. E a gente sabe que não é isso que acontece. A Erika Soares perguntou: com qual área da matemática você tem mais afinidade? Essa pergunta eu já respondi em outros podcasts. Eu gosto muito da parte de análise em matemática.
Tenho uma paixão, como todo mundo, visual pela teoria dos números. Acho muito interessante a parte de geometria, como ela se conecta com todas as áreas, mas acho que a principal área e a que eu tenho mais afinidade é de análise mesmo. O The Desk perguntou: o podcast ainda vai ter convidados? Sim, vai. O podcast 6 de hoje, como eu pus em votação, vocês escolhem se vão ter convidados ou não. Como eu pus em votação, uma das opções era a matemática no ensino médio com um convidado, que é exatamente um aluno do ensino médio, para a gente comentar sobre rotina de estudo, como escolher um curso, a pressão exercida pelos pais, enfim. Essa série de coisas aí, uma conversa bem aberta, mas como é a voz do povo, no caso é a voz lá da galera do Instagram, vocês escolhem quando vão ter convidados. Mas talvez no próximo eu não ponha em votação, use um pouco do meu fascismo, da minha ditadura aí da matemática e coloco o convidado, tá? Ainda tô com outros também para vir. Tem o rapaz do Y Física, não sei se vocês conhecem, o trabalho dele é muito bom no YouTube, que também tô por vir. Também tem um aluno do IMPA, um mestrando do IMPA, quase doutorando, que tô por vir, enfim, convidado é o que falta, mas tem que ter aí a aceitação da galera, a galera dita aí as coisas. E é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi o episódio 6. Peço que vocês estiverem no YouTube, deixe aquele like, se inscreva no canal. E se estiverem no Spotify, sigam o perfil aí, porque o podcast é semanal e é muito bom fazer para vocês. É isso, galera. Valeu!